Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, após algum tempinho ausente, eu vou realizar algumas experiências originais aqui do canal. Nas últimas semanas, devido à falta de tempo e algumas dificuldades que eu estou enfrentando, eu não consegui gravar vídeo de experiência. Então, para não deixar vocês aqui do meu canal sem conteúdo, eu comecei a fazer alguns reacts de alguns vídeos interessantes que alguns inscritos me recomendaram, ou algumas coisas interessantes que eu encontrei pelas minhas redes sociais. E foi aí que eu encontrei alguns vídeos incríveis de um artista chamado Made7, que eu inclusive fiz alguns reacts aqui no canal, os dois últimos vídeos foram sobre ele. Esse artista, ele tem um perfil bem interessante no TikTok, no qual ele extrai pigmentos para produzir tintas a partir de algumas fontes minerais, como por exemplo algumas pedras como cinabre e malaquita, que são alguns minerais bem coloridos, e também algumas plantas como açafrão, entre outras. Então eu vi esse perfil dessa pessoa e fiquei simplesmente encantado, e é um conteúdo tão incrível que eu resolvi, então, para poder preencher aqui o vácuo de eu ficar algum tempo sem gravar, eu resolvi então fazer um react desses vídeos, e eles acabaram até sendo muito bem sucedidos. Então, enquanto eu observava o perfil dessa pessoa, eu olhava os vídeos, via alguns que eu podia fazer algum react interessante, eu encontrei um que simplesmente me surpreendeu. Essa pessoa, ela conseguiu extrair um pigmento laranja de um caroço de abacate, olha essa coisa incrível. Então, esse procedimento eu não conhecia, eu já conhecia várias outras plantas que podiam extrair pigmentos, tem pau-brasil, tem genipapo, entre várias outras, mas eu não fazia ideia de que existia um pigmento que podia ser extraído do caroço do abacate. Então eu resolvi pesquisar mais sobre como que faz esse processo, qual é a composição química do corante do abacate, entre outras coisas, e eu descobri que essa substância, além de ser um corante bastante estável, que dá para fazer corante alimentar e também fazer corante para tecido, ele possui uma molécula com uma estrutura muito bizarra, muito interessante, uma estrutura molecular que é única, não tem nada parecido na natureza. Então, eu também iria fazer um vídeo de react, essa pessoa fazendo o extrato aí da semente do abacate, porém eu decidi eu mesmo fazer essa experiência, em vez de fazer um react, já que eu já tinha os materiais em mãos, eu resolvi então fazer eu mesmo essa experiência para fazer um corante natural para atingir tecidos usando o caroço do abacate. Então essa experiência incrível que eu vou mostrar para vocês, e sem mais delongas, vamos logo para a nossa incrível experiência. Para começar, nós pegamos um caroço de abacate, então nós cortamos ele em vários pedaços. Em seguida, nós vamos triturar esses pedaços. Neste caso, eu vou usar um raladorzinho de alho, mas pode-se também utilizar um processador de alimentos ou então um liquidificador para fazer essa etapa. E uma coisa que nós já podemos observar após alguns segundos é o escurecimento das raspas que nós obtivemos. Podemos notar que as raspas mais acima têm essa cor mais clara, enquanto aquelas que estão mais embaixo já têm uma cor mais escura. Olha só que coisa incrível. O corante laranja já está se formando. Esse composto colorido se forma pela oxidação dos compostos fenólicos presentes na semente pelo oxigênio do ar mediado por uma enzima chamada polifenol oxidase. Essa reação acontece mais facilmente em meio levemente básico, então por isso eu adicionei um pouco de solução de bicarbonato de sódio a essa mistura. Em seguida, após misturar muito bem e umedecer um pouco mais as raspas, eu coloco ela dentro desse recipiente, dentro desse becker. Então nós vamos colocar essa mistura para descansar por cerca de 12 horas, para garantir que a enzima termine a conversão dos precursores no nosso composto corante. Após a nossa mistura descansar por uma noite inteira, nós colocamos um pouco de água quente para ajudar na extração do nosso pigmento. Em seguida, nós coamos essa mistura para poder eliminar as raspas, deixar apenas a solução bruta passar. E depois nós efetuamos uma filtração com papel de filtro para poder remover todas as partículas sólidas e deixar apenas a solução límpida de cor laranja contendo o nosso corante extraído. E agora nós finalmente vamos de fato à etapa do tingimento de tecido. Temos aqui uma solução límpida do nosso corante, já devidamente filtrada, e algumas tiras de pano branco de algodão que nós iremos tingir nesse procedimento. Nós mergulhamos as nossas tiras de tecido dentro dessa solução, misturamos muito bem para que o corante possa entrar bastante pelas fibras do material e deixamos ele descansando por algumas horas. Após terminado esse período, nós vamos finalmente proceder à fixação do corante. E aqui nós realizamos um processo chamado mordentação, que consiste em adicionar o nosso tecido tingido e o corante em uma solução contendo alguns sais de íons metálicos específicos que ajudam na fixação do corante à fibra do tecido mediante a formação de complexos. Aqui nós temos uma solução de sulfato de alumínio e uma solução de cloreto de ferro 3, que serão nossos mordentes utilizados
para fazer a fixação desse tecido. Um pouco de bicarbonato de sódio também é adicionado a essas soluções contendo os íons metálicos para poder facilitar a formação do complexo mediante alcalinização, porém eu perdi essa parte na gravação do vídeo. O sal de alumínio simplesmente vai fixar o corante ao tecido, mantendo sua cor praticamente inalterada, porém o sal de ferro irá formar um complexo com uma cor bem distinta. Aqui nós temos nossa amostra de tecido tingida e mordentada com sal de alumínio. Nós podemos ver que ela tem uma cor pêssego suave. Já o complexo de ferro mais 3 possui essa cor bem mais escura, amarronzada. Esse é o aspecto das nossas peças recém-tiradas da solução e esse é o aspecto delas após serem lavadas por 1 minuto com água e sabão. E agora nós iremos realizar o processo de fixação de corante usando outros sais metálicos. Aqui nós temos o sulfato de zinco e o sulfato de cobre 2. Temos essas soluções, então nós colocamos o nosso tecido dentro, misturamos bem, adicionamos um pouco mais de corante para poder ajudar a fixação, colocamos o nosso bicarbonato de sódio, aqui eu não perdi essa parte na edição do vídeo. Então nós misturamos muito bem e aguardamos algumas horas para concluir a fixação. Aquecemos um pouco também no fogo para poder facilitar essa reação de fixação do corante. E por fim nós iremos tirar os nossos tecidos tingidos de dentro da solução. Nós podemos ver aqui que o pigmento à base de cobre ele possui uma cor meio cinzenta e amarelada, enquanto o de zinco surpreendentemente tem essa cor de uva, essa cor roxa, bem bonita. O que foi meio inesperado porque o mordente de zinco não costuma mudar muito a cor do corante que ele se liga. E aqui nós temos todas as nossas amostras depois de secas, olha só que incrível. Pois é, quem diria que é possível fazer um corante para atingir tecidos usando caroço de abacate? Olha só que coisa mais massa, coisa mais incrível que nós podemos ver aqui. Basicamente o que acontece é o seguinte, quando nós raspamos o caroço do abacate ou trituramos ele de alguma forma, as células que compõem ali aquele tecido em volta do embrião da semente, chamada endosperma da semente do abacate, essas células, quando elas são danificadas pelos processos de trituração, elas liberam um monte de compostos fenólicos e uma enzima chamada polifenol oxidase. Isso é um modo de defesa da planta para produzir alguns compostos que seriam repulsivos para alguma criatura que estivesse danificando ali, comendo ou apodrecendo aquela parte da planta que está sendo afetada ali. Esses compostos fenólicos eles são oxidados pelo oxigênio do ar. Essa reação de oxidação é mediada por essa enzima, ela serve de catalisador dessa reação. E com isso se formam compostos de cor escura e sabor desagradável, geralmente, que geralmente dissuadem os predadores ou têm alguma ação para matar os micróbios que estejam ali causando alguma infecção. Então, basicamente, aquela mistura de compostos fenólicos presente no caroço do abacate, quando oxidada pelo oxigênio do ar em meio levemente básico catalisado por essa enzima, vai produzir essa substância chamada persiorangina, que é o corante laranja que é encontrado na semente do abacate. Esse corante, para se formar, depende do oxigênio do ar. Por isso que, quando nós ralamos, a princípio, o caroço do abacate, ele tem uma cor bem clara, quase branca, e ele lentamente vai escurecendo e ficando laranja. E isso é muito semelhante ao que acontece com as maçãs e bananas. Quando nós ferimos uma maçã ou banana e deixamos exposta ao ar, ela vai desenvolver aquela cor mais escura, pelo mesmo motivo. Porém, essa substância, que é a persiorangina formada, ela tem uma composição química, uma estrutura molecular muito diferente de qualquer outra substância de origem vegetal. Então é uma substância bem interessante porque ela não se parece com nenhuma outra substância que forma um corante vegetal, e ela é muito estável, de modo que ela resiste à luz, resiste à degradação por pH, resiste a várias formas de coisas que poderiam estragar esse pigmento. Então ela é uma forma viável de produzir um corante natural de alimentos, já que ela não é tóxica, e também um corante que poderia servir para tingir roupas. E olha só que coisa incrível. Basicamente o processo de tingimento consiste em você pega esse tecido e coloca ele na solução contendo corante e depois põe ele numa substância chamada mordente, que é um fixador do corante, que geralmente é um sal metálico que tem os íons que formam complexos com a estrutura do corante. E além de complexar-se ao corante, eles também prendem a estrutura do corante à estrutura do tecido, de modo que ele fique ligado covalentemente à estrutura do tecido, e assim essa parte do corante ele não se desprende facilmente na água, porque agora ele está ligado, fazendo parte da estrutura do próprio tecido. Geralmente, alguns íons metálicos, eles simplesmente ligam o corante ao tecido, mas alguns, devido à sua distribuição eletrônica, eles podem causar uma alteração na estrutura eletrônica do corante, e isso pode fazer com que sua cor mude, como nós podemos ver no caso, por exemplo, do corante do ferro e o do zinco, que dão uma cor diferente, do cobre também, enquanto o alumínio não dá uma cor muito diferente do corante original. Aí nós podemos obter a peça tingida com esse corante em várias cores, dependendo do íon metálico utilizado como mordente. Assim nós podemos tingir alguns tecidos utilizando o caroço do abacate. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo, dessa experiência. Eu peço a vocês que inscrevam-se aqui nesse canal, que possam auxiliar o canal enviando algum valor no nosso Pix também. Acesse também minhas outras redes sociais. Muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!